Direto do canal Chupa essa máquina, estou o professor Jean e a partir de agora em formato podcast, uma rapidinho aqui, bem ligeirinho aqui pra gente, uma revisão da nossa AC, segunda etapa, Colégio Santa Cecília, beleza, companheiros e companheiras, segundo ano A, B, C, D e E. Beleza? Vamos lá. Então, vamos bater um papo aqui e o nosso capítulo inicial dessa nossa prova é justamente o A3, a crise 29, o efeito dominó da superprodução. Até o nome do capítulo, presta atenção, até o nome do capítulo entrega as questões. Fica atento, fica atento. Então, o que é que a gente aprendeu? O que é que a gente aprendeu no nosso assunto aqui, importante pra gente não chupar uma manga verde, beleza? É o que? A gente tem que entender que os Estados Unidos da América conseguiu a posição econômica privilegiada quando a Primeira Guerra terminou, quando a Grande Guerra terminou. E o seu rápido crescimento, fato, a indústria e a agricultura, isso acabou provocando o quê? O aumento das demandas, tanto interna quanto externa. Não tem erro, gente, não tem erro. O enriquecimento era fácil, o enriquecimento era rápido. Então, era o sonho da maioria dos norte-americanos. Então, parecia, sabe com o quê? Parecia com um vírus, entende? Com um vírus perigosíssimo. A questão da própria especulação. Cara, isso contaminou aqueles que viviam principalmente em Nova York. Responde pra mim. A Bolsa de Valores quebrou aonde? Em Nova York, né? Em Nova York. Isso se dá o quê? O que foi que a gente aprendeu lá no nosso slide? O que foi que a gente aprendeu? Foi um crescimento o quê? Gente, esse crescimento ele é contínuo. De quê? Da indústria. É claro que é da indústria. Então a produção industrial cresceu exageradamente. Eu me lembro que eu coloquei lá no meu slide, eu vou lá no meu slide agora, eu lembro que houve uma pesquisa da companhia Ford em Detroit, analisando, avaliando o consumo de a cada 100 famílias operadas. Vocês estão lembrados? Eu me lembro que tinha assim, ó, 98 possuíam ferro elétrico, né? De passar roupa, 76 a cada 100 famílias operadas, beleza? Uma máquina de costura, 51 uma máquina de lavar roupa. Lembra essa história toda? Cara, é interessante porque esse crescimento dessa produção industrial, ela foi impulsionada, eu botei de propósito mesmo no slide mesmo. Tá certo? Esse crescimento foi impulsionado, cara, não tem como. Eu tenho que destacar que é o crescimento automobilístico. O grande sonho do Henry Ford era colocar pelo menos um carro em cada família americana. Ele quase conseguiu essa meta. Entende como é que é toda essa coisa do sonho, né? O enriquecimento fácil, o enriquecimento rápido. Cara, isso é muito interessante. Eu acho que fica a dica aí, importante para você avaliar. E eu não posso esquecer que esse assunto que a gente está trabalhando, que também faz parte do período entre guerras, os assuntos importantes do entre guerras são a Revolução de 1917, a Revolução Socialista, aí em seguida a crise de 29, matéria da nossa AC de amanhã, show? Que mais? E o nazifascismo, cara, faz parte do entre guerras, entende? Faz parte do entre guerras. E claro, cara, dentro dessa repercussão toda, né, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, em 24 de outubro de 1929, é claro que houve, lá no meu slide, cara, tem, onde é que tá, Jean? A causa, superlotação de produtos no mercado, superprodução, eu disse 14 mil vezes, superprodução da onde? Do gênero agrícola e do industrial, do agrícola e do industrial. Então é superprodução agrícola e superprodução industrial. Então, superprodução, bebê. Se há uma superprodução, é lógico que não tem como consumir tanto produto que está fabricado e está se fabricando. O preço aumenta ou cai? Fica a dica, aumenta ou cai? Claro, meu irmão, estamos falando do capitalismo liberal, né? E aí fica um problema interno. Não fica um problema interno na economia? Internamente? Cara, esse assunto é super fácil. Jean, e aí me diz uma coisa, como é que... Porque o que é que está acontecendo com a crise de 29, na verdade?
com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, a famosíssima Grande Depressão Norte-Americana, né? O que está acontecendo? Isso representou o quê? Cara, aquele capitalismo do laissez-faire, laissez-passer. Lembra que eu falei, né? Quando eu aprendi isso, o francês com a minha avó, né? Lá na França, ó, o laissez-faire, laissez-passer tá em crise, cara. É o capitalismo clássico do Adam Smith. Aquele capitalismo liberal, aquele capitalismo, meu Deus, vai, me ajuda, concorrencial. E agora com New Deal, que até, eu lembro que eu provoquei vocês na sala dizendo até o seguinte: gente, vai, me dar uma ajuda aí, me dá uma tradução assim, bem a nossa cara, bem a nossa realidade, bem da idade de vocês, né? Eu também sou jovem, viu? Chupa essa manga. Então bem aquela cara, eu lembro que são umas palavras bem interessantes. Mas aí tudo foi substituído por conta da influência, sabe de quem? Daquele economista britânico, o John Maynard Keynes, o famoso keynesianismo, que ele se opunha ao liberalismo econômico. O Keynes defendia a intervenção do Estado na economia, através do desenvolvimento de obras públicas, na geração de empregos. Eu não posso esquecer que isso é fundamental. Então o capitalismo agora passa de liberal para um capitalismo em que ele tem um controle. Então ele tem um monopólio, ele é monopolista. E que se é o Estado, é estatal. É claro que é o Estado. O Estado é que agora vai tentar resolver a economia que está quebrada, as empresas privadas, entende? Cara, isso é fundamental, por isso que eu coloquei lá, Jean, como é que foi resolvido? Porque tá aí a teoria, né? Vamos intervir na economia, né? Intervenção do Estado na economia, nas ações e nas ações da Bolsa, né? Assim o governo Roosevelt, o democrata, foi assim que ele resolveu a parada toda para poder gerar emprego. Então, cara, era um audacioso plano de intervenção e de planejamento do Estado na economia. Até eu coloquei lá no meu slide, foi 4 bi, baby, 4 bi de dólares em obras públicas. Construção de usinas hidrelétricas, hospitais, escolas, aeroportos, portos, represas. E claro, eu não posso esquecer, o Estado passou a limitar também a produção industrial. Passou a limitar a produção para que a produção, né, fosse real à necessidade dos consumidores. Entende? Então, é um incentivo audaciosíssimo New Deal. Porque incentivou o quê? A obra pública, através do Estado. O Estado está intervindo na economia. O Estado está controlando a produção para poder manter o quê? O produto no mercado para a galera poder consumir. O preço volta devagarinho. Eu coloquei até uma notinha de rodapé. Se você for esperto, você vai ver lá. Com esse conjunto de medidas, houve aquecimento da economia. Foram criados milhões de novos empregos. Os salários recuperaram parte de seu poder de compra. E a partir até de 1933, a renda nacional volta a crescer novamente. Que coisa interessante, é muito interessante isso. E claro, a gente até falou, é muito conhecido, né, esse assunto, a crise 29. Eu vou lá na apostila, eu vou correr lá na apostila rapidinho. Deixa eu ir lá, rapidez, deixa eu ir lá. Aqui é o podcast Colégio Santa Cecília, menino. Chupa essa manga. Oferecimento manga rosa, oferecimento manga espada, oferecimento manga tome manga. Vamos pra cá. Cadê, pelo amor de Deus? Onde é que tá esse negócio? Onde é que está a crise de 29? Tem tudo bonitinho, mastigadinho na nossa apostila, até as imagens que eu coloquei no meu slide. Cadê? Tá aqui, crise 29, o efeito dominó da superprodução. Deixa eu pegar um negocinho aqui, ó. Ó, cadê? Cadê? Deixa eu pegar aqui pra você ver aqui, bem bonitinho aqui, ó. Cadê? Aqui tem uma coisa muito interessante, porque era conhecido e tem aqui na nossa apostila, falando justamente que a crise de 29 representou a Grande Depressão, cara. A Grande Depressão. Tá aqui, ó. Olha, eu achei. Tá aqui, ó. Olha o que é que diz aqui, ó. Presta atenção.
Essa internacionalização econômica tornou-se inevitável que a crise estadunidense contaminasse todos os demais países capitalistas, principalmente os europeus, tornando a crise de 29 uma depressão sistêmica global. Então é a Grande Depressão. E claro, o projeto audaciosíssimo, eu já sei o nome, aquele termos em inglês. E claro, ele já deixa a brecha. Em 1933, mais da metade dos alemães entre 16 e 30 anos de idade estavam desempregados. Chupa essa manga aí. Essa situação interna, né, da Alemanha contribuiu para o fortalecimento. Olha a portinha que está se abrindo, que também está no meu slide, tá certo? Que é justamente a portinha que está abrindo para ideologia nazi-fascista, porque houve a ascensão de projetos totalitários de direita. Pelo amor de Deus, você não vem com essa história de esquerda aqui para mim não, viu? Tá bom? Então, tá aqui na apostila, na página 11, tá bom? E claro, bebê, claro, aí eu chego lá no nazifascismo, que é só até aí que a gente vai cair a prova, diz assim, olha, denominados fascistas, entre aspas, os movimentos e os regimes políticos ditatoriais que se propagaram na Europa entre as duas grandes guerras, por isso que crise de 29... nazifascismo, a Revolução Socialista de 1917 que nós já estudamos, fazem parte do período entre guerras, certo? E aí diz assim, ó, com destaque para a Itália, ele coloca entre parênteses, o fascismo propriamente dito, o fascismo italiano do Benito Mussolini, e o da Alemanha que passou a ser chamado de nazismo. Então, de nazismo, claro, porque neste capítulo A4, na primeira parte que eu estou cobrando na nossa AC de amanhã, é o nazifascismo, a parte do nazifascismo, a parte do totalitarismo, tá certo? A parte totalitária. Então, esse fascismo, né, ele, entre as várias características que eu coloquei lá no meu slide, cara, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui para você ver aqui. Deixa eu só pegar aqui para você ver aqui uma coisa importante. Entre as várias características que eu coloquei. Totalitarismo. Nada contra o Estado. Nada acima do Estado. Nada fora do Estado. Né? Benito Mussolini, autor, né, da frase. Um nacionalismo super, hiper, mega exagerado, exacerbado. Pregava a existência de um único partido. São anticomunistas, expansionistas, imperialistas, militaristas, antiliberais. Defendem a intervenção do Estado na economia e há o culto à personalidade do líder. Lembra que lá na Itália eles eram chamados de Duce, aliás, o Mussolini era chamado de Duce, e lá na Alemanha ele era chamado de Führer. Lembrou? É super autoritário, é corporativista, que era aquela ideia da união das classes sociais para o crescimento deste Estado que eu acabei de citar, que foi frase do próprio Mussolini, tá certo? Eu não posso esquecer, cara, nacionalismo é muito forte, o militarismo é super forte, o autoritarismo é super forte, isso tudo são características destas ideias, cara, deste assunto que a gente trabalhou muito bem na sala de aula, entende? Isso é o ideal nazifascista. Tá certo? Entende? Tranquilo? Estão entendendo? E claro, bebê, não posso esquecer em nenhuma hipótese que havia, lógico que havia. Olha, tá tão bonitinho, porque no meu slide tá mais lindo. Show? Lá na página 31 tem os princípios ideológicos do fascismo, mas tem lá o primeiro de quebra, totalitarismo. O Estado fascista pretendeu reunir em si todos os interesses e toda a lealdade dos cidadãos. Eu preciso do nacionalismo, é pregado o nacionalismo, né? Tudo bem? Aí tem autoritarismo na página 31, autoritarismo, né, que faz parte das características do fascismo no seu sentido geral, não importa se é lá na Alemanha, não importa se é lá na Espanha, não importa se é lá em Portugal. Autoritarismo, se o Estado detinha a soberania absoluta e se a encarnação suprema do Estado é o chefe, e contra ele seria voltar-se contra o
Estado. Por isso que tinha a OVRA para perseguir os antifascistas e a Gestapo para perseguir os antinazistas. Né? Então tinha todo um irracionalismo, né? O culto ao líder, o unipartidarismo, né? Tem tudo bonitinho. Quando eu viro a página para 32, nós temos o nacionalismo exacerbado, como eu já falei, tá lá no meu slide, na página na primeira página do meu slide, nas características ideológicas. E claro, este militarismo, né? Muito forte esse militarismo. E claro, cara, um negócio que eu não posso deixar aqui destacar, que eu dei vários exemplos, até usei cenas do filme A Lista de Schindler para que você entendesse muito bem, e faz parte desse, lá na página, cara, não, se eu fosse você, eu pegava um marcador de texto para poder destacar isso aqui, lá na página 32, tem assim, o mito, vou matar a cobra e mostrar a cobra agora, o mito da superioridade, entre a raça ariana e o antissemitismo. Tem como não, bebê? Não tem como se perder aqui. Catel disse na sala de aula, e principalmente hoje, gente, o assunto nazifascismo, ele se mistura com a Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu utilizei várias partes daquele filme A Lista de Schindler para exemplificar, cara. Exemplificar. E havia uma perseguição implacável, cara, implacável ao povo judeu, à comunidade judaica, tá certo? Já foi só a eles? De jeito nenhum, cuidado, tá certo? Existia um caráter excludente, claro, contra a comunidade judaica, mas só que ela foi estendida também a outros grupos étnicos também, a outros grupos políticos também. Aí ele diz aqui, o mito racial gerou uma ação contra os que eram considerados, entre aspas, inferiores. Outros grupos étnicos considerados inferiores, os degenerados, entre aspas, como, olha aqui como não são somente os judeus, mas havia um caráter excludente contra a comunidade judaica. Claro, isso é fato, não tem pra onde correr. Chupa essa manga bem docinha aqui comigo, mas se estendia a outros grupos étnicos e políticos, como, negros, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física. Lembra que eu mostrei, cara, eu mostrei no filme A Lista de Schindler, aquele senhor judeu, agradecido ao Oscar Schindler de ter sido contratado. Cara, não tem exemplo mais clássico do que aquilo ali não, que até eu mostrei, gente, perceba a cena, ele só tinha um braço, e ele, super agradecido, que ele disse que a SS espancou ele, quase matou ele. Então, fazia parte também desse projeto. A questão da deficiência física, os eslavos, os latinos. Pera. Quem? Latino. Brasil. Do México pra baixo. Chupa essa manga aí, viu? Aí tem, eslavos, latinos. Mas, M-A-S, tá certo? Porém, intensificou aonde? Particularmente aonde? Há uma aversão contra os judeus que são de origem semita. Até expliquei. Semita vem da palavra Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Então a genealogia de Sem são semitas, e vai esbarrar lá em Abraão, que é pai dos judeus, tudo bem? Semitas, vítimas de violentas campanhas de extermínio promovidas pelo regime nazista. Por isso que lá no meu slide, lá nas características ideológicas, o último tá até de vermelho, eu coloquei assim, racismo, o nazismo alemão, a superioridade da raça ariana, germânica, e estabeleceu o antissemitismo, perseguição a quem? Aos judeus, como diz aqui no livro. Percebeu aí como casa bem? É importante você entender e destacar que o antissemitismo ocidental não foi inventado pelo nazismo. O ódio irracional contra os judeus tem raízes profundas no imaginário do próprio Ocidente. O antissemitismo ele se desenvolveu, na verdade, com a própria história do cristianismo, baseado na ideia, hoje repudiada pelo próprio Vaticano, de que os judeus, eles teriam matado o Messias do catolicismo,
Tá tudo no material, bebê. Não tem para onde correr. Então, ao longo desses séculos, a dimensão religiosa, né, do antissemitismo somou-se a uma dimensão biológica, fundamentada no quê? No conceito de raça, na hierarquia, e na hierarquia desse povo. Então, segundo essa visão, ela se desenvolve ao longo dos séculos XVIII e XIX e atingiu seu ápice durante os anos do próprio nazismo. Então, os judeus, mais que uma comunidade religiosa, constituíram, na verdade, uma raça específica, com características notadamente, como eles classificaram, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas, inferiores, entre aspas, a raça ariana, entende? Que poderia ser instalada em várias e diversas regiões do mundo, né? E né, nem prosperado economicamente. Então eu quero que você fique super atento a isso, porque isso é muito, muito interessante, né? Cuidado, não somente, mas em especial, particularmente, intensamente os judeus, mas todos esses outros grupos também, como eu falei, tá bom? E claro, gente, uma ideia é como você perguntar, Jean, explica para mim a ideia de Alemanha de tornar-se um grande povo, né? E aumentar a extensão territorial, porque está entre as características ideológicas que eu coloquei lá no meu slide, na minha página inicial, que ela é a mais importante de todas, bebê. Que é justamente quando eu coloquei o expansionismo, o imperialismo, o militarismo. Aí eu destaquei o caso italiano, que era o Império Romano, trazer os tempos gloriosos do Império Romano, assim queria o fascismo. No caso alemão, Lebensraum, que nada mais é do que o famosíssimo espaço vital. Aí lá na página 33, né? Ele até diz assim: o militarismo nazista se tornou mais agressivo devido à teoria do espaço vital. Hitler pregava a ideia de que as ditas raças superiores teriam a necessidade de obter um espaço vital, ou seja, um território suficientemente grande para garantir a sobrevivência e servir de ponto de partida para a conquista do mundo. Cara, meu irmão. Por isso que eles acreditavam que isso era o destino, né? Que apontava este caminho, tá certo? Para tornar uma potência mundial, né? E tornar a Alemanha uma grandeza territorial. E não é, cara, não tem por onde correr. Não tem por onde correr, tá certo? E claro, isso submetendo a sociedade a este estado, né? Por isso que eu coloquei e falei lá no início, né? Essa história da própria obediência, né? Tem a ideia de obedecer cegamente a um líder, culto à personalidade do líder, né? O Dutch italiano, o Führer alemão, né? Então isso é muito importante, você fique atento. E claro, lembra que eu coloquei lá no slide? Lá pro finalzinho tem um negócio lá importante. Deixa eu correr lá bem rapidinho. É onde tem assim... Cadê no meu slide que eu botei? Ah, meu slide tá perfeito. Perfeito. Diz assim, ó, cadê? Ah, tá aqui, achei. Né? Tem lá, 1935, vem as leis de Nuremberg. Em 35 vem as leis de Nuremberg. Interessante, no meu livro, no nosso livro do Bernoulli, na página 39, tem como indicação o filme que eu mostrei alguns trechos importantes, A Lista de Schindler, que é de 93, né? Em que o Oskar Schindler vai salvar mais de 1.000 judeus, né? A estimativa aqui foi 1.100 judeus, né? É interessante que em 1935, as leis de Nuremberg, que está aqui no meu slide, né? Ela confirma, né, o que? Ó, se tem lá, proibição da cidadania alemã aos judeus. Judeus agora têm que morar agora em guetos. Proíbe o casamento entre alemães e judeus. Está perseguindo a quem? Vai. A lei, né, que é algo legal, né, um instrumento legal, né, perseguindo a quem? Os nazistas estão perseguindo quem? Né? Os judeus, né? E eles tinham que obedecer isso, né? Tinham que obedecer. Então isso... E aí o cara, ó, morar em gueto, segregação social.
Lembra que até eu mostrei lá no filme, quando que a Segunda Guerra Mundial começa na Polônia, né? 1º de setembro de 1939, por conta daquela história do corredor polonês, que nós estudamos. Tá aí como os assuntos deles se intercalam. Mas as leis de Nuremberg é 35. A Segunda Guerra é 39. 4 anos depois já tinha essa segregação. Mas lá no filme, quando eu mostrei assim a data final para a galera ir para os 16 quarteirões para morarem segregados socialmente dos alemães. Mostrei até cenas, eles saindo do gueto, né, para ir trabalhar nas fábricas e tal, né? Isso é muito importante, né? Uma coisa que é interessante, né, a forma como esses caras, né, arregimentaram e chegaram, né, a ascensão desses regimes autoritários, né, esse totalitarismo italiano, esse totalitarismo alemão, né? No caso, né, a gente aprendeu lá, no caso italiano, os camisas negras. Lembra dos camisas negras? Né, que intimidou lá o Vítor Emanuel, né, o rei Vítor Emanuel, né, com as ações violentas, intimidação, né? Isso acabou, né, trazendo para o Mussolini o cargo de premier, né, primeiro-ministro, né? Então esses caras, os dois amiguinhos, né, o Mussolini e o Hitler, né, assumem cargos de chefia, né, chefes de estado. A gente viu, né, eles sendo estabelecidos, né, oficialmente, né, como chefes de estado, né, e os dois tinham interesses altamente. Gente, se eu pegasse todas aquelas características ali que a gente viu no meu primeiro slide, cara, se eu botasse tudo dentro de um saco, cara, é um fortalecimento extremista de direita de uma ala conservadora. E claro, cara, havia um objetivo claro: impedir o avanço das esquerdas. Por isso aquela historinha de fazer vista grossa, lembra? O medo do avanço do socialismo soviético por conta do quê, hein? A gente já sabe, né? Então os dois tinham essa ideia em comum de não avançar o socialismo soviético, aquela história de tudo Estado público, né? Só as empresas estatais, por isso que a burguesia industrial logo se associou na Itália e na Alemanha, né? A esses estados de extrema direita, né? Para poder fazer valer esses regimes, que a gente classificou como fascismos. No caso, o fascismo italiano, que tinha esse nome na Itália, o nazismo alemão, que era o nome do fascismo lá na Alemanha, nós temos o franquismo, que era o nome do fascismo lá na Espanha, nós temos o salazarismo, que era o nome do fascismo em Portugal, e aí por diante. Carregados, recheados com todas aquelas características ideológicas. Tá bom? Tranquilo? Vou me despedir aqui de vocês com muita saudade. No mais, chupa essa manga e boa sorte amanhã. Escuta bonitinho, anota bonitinho, tá certo? E não esquece de dar o sababa. Uhul! Valeu, companheiro. Tchau, tchau.